Pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa demonstração do 90 Compor, Orçamento e Planejamento de Obras. Nosso sistema é totalmente web para a gente fazer todo o orçamento, planejamento e acompanhamento e também fazer o lançamento dos nossos atestados de obra. Vou acessar o sistema. Acessando o sistema, nós temos aqui a nossa modulação, orçamento, planejamento e acompanhamento e atestado de obra. Tá? Começaremos aqui pelo módulo de orçamento. Através do módulo de orçamento, eu tenho a possibilidade de configurar todo o nosso agrupamento, né? Onde que eu vou guardar os meus projetos. É como se fosse uma pasta mesmo, né? Aqui você pode subdividir, por exemplo, em construção pesada, construção leve, né? Ou você pode, por exemplo, colocar qual estado que está sendo executada aquela obra. A forma de organizar ela é livre, tá? Esse cadastro de agrupamento ele é livre para você informar qual que é o nome dele. Porém, lembrando que para cada agrupamento você tem uma parametrização a ser feita, tá? Dentro do agrupamento você pode trabalhar aí com casas decimais, cálculos, quais são os tipos de cálculos aqui dentro da nossa planilha, né? Dentro do nosso orçamento, quais são as configurações gerais que nós temos, né? Se o nosso código auxiliar ele vai ser obrigatório ou não, né? Se ele vai gerar algum código automático, qual que é o nosso BDI, se ele vai incidir por item, se vai ser pelo total, se ele vai ter aí um preço de venda informado na nossa planilha, né? Se é um banco de construção pesada, eu vou marcar que ele é um banco de construção pesada, né? Para que eu trabalhe com algumas funcionalidades voltadas mesmo para construção pesada, construções de obras de arte especiais, né? Se eu vou trabalhar com meus insumos com 4 casas decimais, se eu vou fazer qual tipo de cálculo que eu vou executar dentro da minha composição e do meu item de planilha, se eu trabalho com custo horário de equipamentos, quais são as nossas variáveis para o cálculo do meu preço produtivo e improdutivo. Se meu banco é de construção pesada, se eu vou trabalhar com DMT, né? Ou seja, se eu vou trabalhar com custo de transporte, eu vou informar aqui também. A minha planilha, quantos níveis, né? Qual que é a máscara da minha itemização de planilha, como que eu vou trabalhar com esses itens. Além de tudo, eu posso integrar o Compor com o nosso sistema RP, que é o nosso 90 Compor RP, na qual eu posso ter toda uma gestão de back-office dentro do meu RP, integrado aqui totalmente com o meu Compor, beleza? Bom, eu vou selecionar inicialmente aqui um agrupamento que eu vou trabalhar, que vai ser um de construção pesada, tá? Eu posso ter dentro do meu agrupamento vários projetos. Esse código você pode informar no cadastramento do seu projeto, ou seja, quando você cadastra um projeto, nós temos aqui que chamamos de uma parametrização hierárquica, né? Quando eu parametrizo o meu agrupamento, automaticamente ele vai trazer aqui para o meu projeto. E quando eu configuro o meu projeto, essa configuração vai ser levada para dentro da minha planilha também. E eu posso trabalhar também aqui com uma configuração personalizada para cada planilha que eu tenho dentro do mesmo projeto. Então, o Compor, pessoal, olha que incrível. Eu posso trabalhar com várias planilhas dentro do mesmo projeto, ou trabalhar com um projeto com uma única planilha, na qual eu vou ter aí uma grande gama de itens dentro da minha única planilha, não é mesmo? Construção pesada é o banco que eu vou trabalhar. Vou selecionar aqui um projeto que eu criei de exemplo para essa demonstração, que é o de construção pesada, na qual eu estou trabalhando com o DNIT Database 4 de 2022. Esse campo aqui ele é livre para você preencher na hora de cadastrar o seu projeto, tá bom? Além disso, pessoal, dentro do agrupamento eu posso ter base personalizada, ou seja, se você trabalha com Excel e você tem uma base dentro desse Excel, cadastro de insumo, cadastro de composição, você pode importar isso para dentro do Compor, né? Isso é fantástico, essa integração que nós temos aí com o Excel na hora de importar ou até mesmo exportar informações aqui do Compor para o próprio Excel. Acessei aqui minha base, essa aqui é a minha planilha de número 1, lembrando que eu posso ter várias planilhas dentro do mesmo projeto. Por exemplo, se eu estou trabalhando aqui com uma barragem, né? Eu posso colocar aqui uma primeira planilha, estabilização de barragem, segunda planilha, escavação, terceira planilha, eu posso colocar contenções. Por exemplo, eu posso ter esse número de planilhas aqui à vontade e eu crio aqui, clicando em novo, uma nova planilha, configurando uma máscara e informando um BDI para aquela determinada planilha. Show de bola, lembrando isso também que eu posso trabalhar com mais de um BDI aqui dentro do sistema, que eu posso tratar ele incidindo sobre um grupo de insumos se eu quiser, e também a questão da integração com o nosso RP. Show? Voltando aqui, vou cancelar esse cadastro para a gente voltar aqui para nossas planilhas.
Aqui eu acesso a configuração da minha planilha, porém, se eu quiser acessar aqui todos os itens da minha planilha, eu posso vir aqui em página inicial e ter esse dashboard aqui completo, né, com vários atalhos que facilita a nossa produtividade. Eu tenho um histórico aqui de últimos insumos e últimas composições cadastradas no sistema. Nessa tela mesmo, eu posso acessar aqui toda a configuração do meu projeto ou do meu agrupamento. Eu posso acessar o meu cadastro de composições, né, onde que eu faço todo o cadastro da minha composição nova. Né, eu posso selecionar aqui um campo de lista na qual eu posso filtrar as informações de acordo com o banco de dados que eu estou posicionado. Lembrando que eu posso trabalhar com vários bancos de dados dentro do mesmo projeto. Por quê? Essa minha base de dados aqui, banco de dados, ela é totalmente para consulta. Se eu puxo ela ou faço alguma alteração, ela automaticamente vai para dentro do meu projeto, tá? E eu alterando aqui no meu projeto não altero o meu banco de dados. Isso é fantástico, né? Dentro aqui do nosso cadastro temos também a possibilidade de ter um cadastro de custo horário de equipamentos. Lembrando, equipamento, se ele tem um custo horário para ser feito, o levantamento de preço produtivo e improdutivo, ele não deixa de ser um insumo. Então eu cadastro o meu equipamento aqui e faço a tratativa do meu custo horário aqui dentro do meu equipamento. Né? Aqui eu tenho a possibilidade de fazer a composição da minha bonificação de despesa indireta, ou seja, do meu BDI. Eu posso criar aqui baseado no meu tipo de valor, se vai ser valor ou percentual, qual que é esse meu valor, aonde que ele vai incidir, se é na minha planilha de custo, na minha planilha de venda, se o meu tipo de BDI vai incidir no meu custo / despesa, ou se é sobre o meu lucro bruto. Eu posso calcular essa informação e automaticamente o valor que ele me sugerir do meu cálculo de BDI, eu posso aplicar na planilha que eu estou posicionado. Isso é fantástico, né? Aqui eu tenho todo um cálculo de produção de equipe, né, onde que eu informo, por exemplo, quais são as variáveis para calcular a produção de equipe quando eu estou trabalhando com o meu item de pavimentação. Então eu seleciono quais são as minhas variáveis, né? Eu crio essas minhas variáveis para na hora que eu clicar nas minhas fórmulas, eu selecionar, por exemplo, o cálculo para eu ter a minha produtividade para executar um serviço de pavimentação, eu ter esse cálculo certinho e depois que eu faço essas minhas fórmulas, eu tenho aqui toda a minha produção de equipe mecânica baseada no cálculo que eu fiz para pavimentação. Muito completo, né, pessoal? Outra coisa, se eu quiser acessar as configurações do meu projeto, do meu agrupamento, eu tenho essa possibilidade de acessar aqui. Eu posso fazer uma manutenção na minha base própria, ou seja, na minha base que está personalizada dentro do sistema, né? Isso é muito legal, que se eu quiser ajustar alguma coisa no meu banco de dados, eu posso ir lá e ajustar sem ter que ficar saindo de todas as informações que eu preciso aqui dentro da minha planilha. Tá bom? Eu tenho a possibilidade de fazer uma atualização de preço do meu banco de dados, ou seja, se eu estou trabalhando com o DENIT, que é de construção pesada, eu seleciono essa minha base e seleciono uma data base para atualização e seleciono aqui minha unidade federativa, ou seja, meu estado, que eu quero atualizar aquele meu preço do meu banco de dados. Se eu estiver trabalhando com o DENIT de Minas Gerais, por exemplo, eu posso selecionar aqui que eu quero trabalhar com o DENIT do Mato Grosso do Sul, atualizar os meus preços, ele vai rodar essa rotina e já vai atualizar preço da minha base de dados aqui, tá? Então essa minha base que é uma referência onde que eu busco essa informação vai estar com esse novo preço que eu atualizei, né? Lembrando, aqui em orçamento eu acesso os meus itens de planilha. Esse aqui é a minha tela, deixa eu acessar minha planilha, é minha tela, meu painel de orçamento, onde que eu vou informando toda a minha itemização. Vou criando aqui minha cadeia de itens, né, informando quais são as minhas composições para aquele item, né? A minha descrição, eu informo aqui minha quantidade, ele já me dá meu preço total baseado no meu custo unitário vezes a minha quantidade. Eu gravo a minha planilha, eu tenho possibilidade de desfazer alguma alteração que eu fiz errado, inserir uma linha em cima, abaixo, né? Para poder inserir mais itens e organizar melhor a minha planilha. Eu posso excluir a linha que eu criei, né? Eu tenho a possibilidade de aqui dentro da minha planilha ir direto para minha composição, clicando aqui em detalhe, né? Eu já tenho acesso aos índices da minha composição auxiliar. Posso alterar essas informações também aqui dentro do meu projeto, né? Se você trabalha com distância média de transporte, você pode trabalhar informando aqui para carga, descarga
e baliza, né, desse item de transporte, e além disso você pode calcular o custo, né, da tonelada dele por quilômetro através aqui da DMT, se ele vai rodar, né, aí dentro de uma rodovia de leito natural, de pavimentada ou revestimento primário, né. Aqui nós temos nossa mão de obra, né, na qual eu posso adicionar encargos nela. Se ela já vem embutida os encargos, você não adiciona, mas se você quiser adicionar separadamente, você pode, na configuração do seu projeto, informar um encargo social. As composições auxiliares, eu posso abrir, eu posso expandir essas minhas composições auxiliares, trabalhar com elas e recolher também para voltar para a minha composição principal, e também efetuar o cálculo dela automaticamente. Aqui ele me dá um resumo desse cálculo. O que eu estou gastando nessa composição de equipamento, de mão de obra, de material, de transporte, qual que é o custo da minha composição, qual que é a minha produtividade. Se eu tenho algum percentual de ferramenta informada, ele me mostra também, né? Aqui nós temos, pessoal, a forma de expandir esse menu aqui para facilitar a nossa visualização da informação ali no nosso sistema. Eu abro aqui esse menu e visualizo algumas funções, né? Quem trabalha com o DNIT está com essa possibilidade de fazer esse custo médio gerencial, que é praticamente um estudo de viabilidade mesmo da minha obra, né? Baseada dentro de algumas informações que temos que alimentar o sistema para ele apresentar para nós o custo, se vale a pena ou não para estar executando aquela obra ali. Beleza? Eu tenho aqui uma parte que é o comparativo de preço, pessoal, fantástica essa configuração aqui, essa função dentro do sistema, na qual eu posso exportar minha planilha para o Excel, né? Vou abrir para vocês visualizarem aqui, informar um valor para aquele meu determinado item, importar essa planilha também para dentro do Compor e fazer de fato aí um comparativo de preço da planilha com aquela cotação que eu fiz no meu Excel. Eu seleciono aqui a minha planilha, seleciono qual que é a minha negociação, faço a expansão dos meus itens que eu quero visualizar, que eu estou cotando, e aqui o sistema ele vai me sinalizar qual que é o meu menor preço, o que está abaixo do meu orçamento, o que está acima do meu orçamento. Se tivesse algum outro fornecedor que estivesse acima aqui do meu orçado, ele me mostraria aqui também, né? Nós temos aqui, pessoal, uma possibilidade de reajustar o preço dos meus insumos, acessando aqui o cadastro de insumos na aba suporte, por exemplo. Eu reajusto o meu preço, né? Se eu trabalho com vários bancos de dados aqui dentro do sistema, eu posso ter uma correlação dos meus insumos aqui dentro da minha aba de meu cadastro de composição. Eu posso correlacionar esses meus insumos aqui, mostrar que, por exemplo, eu trabalho com DNIT, SINAP, EMOP, mas eu quero que todo o meu insumo, por exemplo, de mão de obra pedreiro, seja utilizado do DNIT, né? Eu correlaciono esse meu insumo aqui dentro do sistema e assim ele vai correlacionar essas informações e vai ter uma única tratativa para aquele insumo, né? Aqui na minha planilha, por exemplo, vou acessar aqui o meu orçamento, deixa eu abrir aqui na minha página inicial. O meu orçamento, eu posso lançar meus itens, como eu disse, e também eu tenho essa aba de suporte, que eu posso incluir vários itens dentro do meu projeto de uma única vez, né? Então eu seleciono, por exemplo, todas as composições se eu quiser, informo qual que é meu item inicial, que é o 003 ou 2, por exemplo. E se eu digitar isso aqui errado, pessoal, o sistema ele ainda, olha que incrível, eu posso ir ajustar a minha itemização de forma correta. Então vou colocar aqui, por exemplo, 005 para mostrar para vocês, né? Selecionei as composições que eu quero, eu gravo essa informação e automaticamente ele vai jogar esses meus itens para minha planilha de orçamento. Então eu vou acessar meus itens de planilha, aquelas composições que eu selecionei ele já trouxe aqui para mim, e veja, ele não trouxe com a codificação correta propositalmente, porque eu selecionei que inicialmente começaria do item 5. Eu vou vir aqui em suporte, em recodificar, confirmar essa informação e ele já renumera tudo certinho aqui para mim. Fantástico, né, pessoal? Isso aumenta muito aí a nossa produção. E depois eu tenho informado aqui alguns quantitativos, vou informar aqui para esses itens a quantidade, informei, eu vou gravar essa minha informação que eu alterei, e depois que eu gravo, eu vou calcular, no qual ele vai me mostrar aí já o meu preço de custo dessa obra, né, e meu preço de venda. Se eu aplicar um BDI aqui nessa obra, ele vai me dar meu preço de venda, tá? Eu tenho a possibilidade de fazer um ajuste do meu final do meu custo. Se minha obra fechou em 3 milhões, eu quero colocar aqui 2 milhões, automaticamente ele já vai reajustar esse valor para mim, porém ele já me dá aqui uma mensagem de atenção para que
essa informação ele vai fazer algum cálculo para reajustar e chegar no preço que eu desejo, né? Então, na hora de realizar a implantação, o consultor vai passar isso aqui totalmente bem explicado para você que você tenha cuidado na hora de realizar algumas rotinas dentro do sistema que pode atrapalhar o seu orçamento se você não tiver aí capacitado para executar essa rotina, tá bom? Mas é muito fantástico essas rotinas de ajuste de preço que nós temos aqui dentro do sistema também, né? Eu consigo ver as composições que está relacionado somente a essa planilha, os insumos que está relacionado a essa planilha, lembrando que na minha planilha de orçamento aqui, no nosso painel de orçamento, eu posso trabalhar com composições vinculadas nos meus itens, como eu posso trabalhar com insumos também diretamente vinculado ao meu item. E olha que legal, se eu colocar aqui, por exemplo, um item 10, olha que fantástico, pessoal, item 10, eu quero falar que ele é um item, por exemplo, de teste, deixa eu colocar aqui, e esse meu item de teste vai ser um item de percentual, né? Deixa eu salvar aqui minha planilha, eu posso informar que esse meu item aqui vai ser um item de percentual e ele vai ser um percentual total da minha planilha, tá? Eu gravo essa informação e na hora que eu voltar para a minha planilha de orçamento, eu informo aqui a minha unidade percentual, informo que vai ser 10% aqui do valor total da minha planilha. Eu gravo essa informação, calculo e automaticamente aqui ele já me traz o valor do meu item automaticamente, tá? Bom, fantástico, né, pessoal? Muito bom. Essas possibilidades de você trabalhar dentro do orçamento. Depois de eu ter feito todo o meu orçamento, eu posso realizar o planejamento e acompanhamento do meu orçamento, né? Eu seleciono aqui uma obra que eu tenho aqui a ser planejada, eu posso criar um novo orçamento, eu vou dar um código para esse meu orçamento aqui, vou selecionar a minha planilha, vou informar como que eu vou planejar, se vai ser de forma mensal, diário, quinzenal, semanal, tá? No nosso caso aqui vai ser uma mensal, né? Quando que eu vou iniciar a minha obra? Vou iniciar aqui em outubro e vou terminar em 2025, em outubro, né? Essa obra vai ter uma duração de 3 anos. Essa divisão aqui tá 0,1 porque eu estou trabalhando mensal. Se fosse quinzenal seria 0,2 porque eu tenho 2 quinzenas no mês, né? E eu tenho algumas opções de poder permitir planejar fora dessa faixa de meses ou não, né? Se eu vou planejar acima do meu 100% ou não. Bom, feito isso, eu gravo essa minha informação e automaticamente ele me direciona para você gerar um seu cronograma, na qual dentro do módulo de planejamento eu posso trabalhar de várias formas no meu planejamento, ou seja, eu posso planejar de diversas formas, né? Eu posso trabalhar aí planejando todo o meu cronograma da minha obra. Quando eu clico no meu cronograma total de despesa, eu sei que o valor total da minha obra deu 3 milhões. E se eu quiser planejar mês a mês qual que vai ser o meu desembolso aqui, eu posso, né? Ou então aqui em suporte eu posso gerar uma curva S a partir do meu mês inicial que eu quiser para executar essa minha curva S. Eu vou falar que vai ser em 20 etapas, por exemplo. Confirmo e automaticamente ele me gera todo o meu desembolso mês a mês ali de acordo com a minha curva S, chegando no mês aí que eu vou ter meu pico máximo de desembolso na minha obra, né? Posso planejar aqui utilizando uma ordem de execução. No caso eu vou informar qual que é meu mês e ano inicial, quantas etapas que eu vou executar aquela determinada atividade, qual que é a data de início e término dela, para que eu gere meu cronograma automaticamente baseado aí na minha ordem de execução ou no início e término das minhas tarefas, né? Eu posso planejar informando aqui minhas horas trabalháveis por serviço, por insumo, né? Caso algum mesmo serviço, se eu tiver aqui uma hora planejada para ele trabalhável, um determinado equipamento meu, por exemplo, pode ter uma hora bem particular ali, diferente da hora que eu planejei para o meu serviço, né? Eu posso fazer todo um planejamento aqui por a minha atividade, né? Eu posso determinar qual que é o meu calendário, posso informar aqui qual que é meu cronograma para eu realizar daquela atividade, converter essas informações aí no meu planejamento, eu cadastro as minhas atividades, relaciono elas, né? Como se eu tivesse aí relacionando uma predecessora dentro do meu planejamento. Eu tenho aqui um gerador de horas trabalháveis, né? Eu posso gerar todo o meu cronograma de atividades baseado nas minhas horas de equipamento, de mão de obra, para que ele gere esse meu cronograma e eu consiga aqui no meu módulo de relatórios visualizar totalmente no meu planejamento, tudo no meu histograma de mão de obra,
todo o meu complemento para eu saber como é que está ali o desvio, né, se está para mais ou para menos ali, qual que é o meu custo desse desvio que eu estou tendo na minha obra. Eu tenho as minhas curvas ABC, na qual eu consigo tirar aqui através de um gráfico de Pareto, também que é o famoso gráfico de Pareto, essa minha curva, para saber o que está previsto ali na minha etapa, né? Lá no meu orçamento, lembrando também, eu consigo tirar minha curva ABC para saber qual que é o maior insumo de relevância ali na minha obra. Eu posso saber o consumo dos meus insumos por item analítico, por item sintético, a minha planilha de produção, quando de fato eu entro aqui no meu módulo de acompanhamento e lanço o que de fato eu produzi em relação àquilo que estava previsto, né? Ou seja, se eu tenho um item previsto, o que eu produzi, qual que é o desvio dessa minha produção, o que eu estou tendo de impacto na minha obra a partir desse meu desvio, eu estou tomando prejuízo ou não, eu estou executando da forma que eu planejei ou não. Né, eu tenho toda essa possibilidade de executar aqui no nosso módulo de produção também. E lembrando que é também integrado aqui ao Excel, eu consigo importar esse cronograma para o Excel. Eu consigo tratar todo o meu planejamento aqui no Excel e importar para dentro do Compor e ele lê essas minhas atividades e já trazer esses percentuais ou quantidades para dentro do meu planejamento aqui para o meu cronograma, né? Posso gerar meu cronograma a partir de uma curva S também, muito interessante. Lembrando que tudo que eu faço no sistema ele fica gravado aqui no meu log de sistema, né? Ou seja, é uma rastreabilidade daquela atividade que você está fazendo. Se tem alguma dúvida aí no módulo, você pode clicar aqui no Help, né? Ou então assistir alguma videoaula que está dentro do sistema já automaticamente, tá bom? Voltando agora lá para o nosso módulo de nossa modulação dos sistemas, eu tenho aqui meu atestado de obra. Quando eu entro no meu sistema de atestado, eu vou informando aqui todos os meus atestados, minhas obras, né? Deixa eu selecionar aqui meu atestado, eu crio um novo, eu seleciono para qual obra que eu estou fazendo esse atestado, né? Eu consigo colocar cadastrar um serviço, cadastrar uma obra nova, né? Deixa eu pegar uma obra aqui que eu posso cadastrar essas informações, puxar aqui, lançar os atestados que eu tenho aqui da execução daquele serviço. Perfeito, pessoal? Resumidamente, na nossa demonstração, nós temos todas essas possibilidades de trabalho dentro do Compor, desde lá do início do orçamento até a parte de produção, lançamento aqui dos meus atestados de obra. Ter esse controle ali dentro mesmo é muito importante, né? Tem todas as tratativas de cadastro, de produção de equipe, de custódia de equipamentos, distância média de transporte, o FIC, né, que é o fator de influência de chuva, o FIT, que é o fator de interferência de tráfego. Eu tenho todas essas tratativas dentro do sistema aqui também. Um sistema muito completo, muito eficaz, tá? Vai agilizar aí na sua produção, no seu trabalho, na sua produtividade. Você vai ter relatórios fantásticos aqui dentro do sistema, na qual você consegue saber, né, por exemplo, numa curva ABC de insumos, qual que é aquele insumo que está tendo maior relevância dentro da sua obra, e um relatório muito tranquilo de se visualizar. Lembrando que todos os nossos relatórios, repito, todos os nossos relatórios são editáveis. Você pode pôr a logo da sua empresa, você pode trocar essa descrição ali, por exemplo, em cima, você pode acrescentar variáveis, nós podemos desenvolver relatórios personalizados para vocês, né? Então eu tenho muita coisa aqui bacana, né? Toda a minha integração. Pessoal, nosso sistema ele integra totalmente com o Excel, tá? Eu consigo exportar tudo que eu tenho para o Excel, posso modificar no Excel, importar para dentro do Compor. Se eu não tenho nada no meu Compor, eu posso já trazer também do meu Excel para dentro do Compor. Fantástico, pessoal, muito importante essa integração com o Excel e essa integração também falando um pouco dessas questões com o nosso ERP também, que é a nossa gestão do back-office e gestão de obras através do GEOB, né? Eu tenho também aqui o SISPEC, que é o Sistema de Controle de Manutenção e Patrimônio, muito importante aqui dentro da nossa empresa e que traz aí todo um trabalho produtivo para vocês, né? O nosso lema é o nosso trabalho é facilitar o seu, e é justamente isso que o Compor faz. Ele facilita o seu trabalho, te dá resultados instantâneos, te dá ali uma possibilidade de gestão do seu banco de dados, do seu cadastro de insumos, composições, né? Totalmente rápida, web. Se você estiver lá do outro lado do continente, você tem o seu acesso no Compor, você pode trabalhar
do outro lado do continente, não tem problema. Basta você ter acesso à internet e acessar o sistema. Você pode trabalhar, lembrando que ele é totalmente seguro porque ele está na web, está em nuvem, né? Todo o nosso sistema. Show de bola, pessoal. Vou ficando por aqui nessa demonstração. Espero que eu tenha atendido todas as suas expectativas. Desejo você uma ótima contratação do nosso sistema, né? Caso você esteja utilizando o Compor Desktop e está pensando em mudar para o web, né? Essa aqui é a nossa solução que vai atender completamente o que você faz no desktop. É uma solução muito completa, muito eficaz e muito produtiva. O nosso trabalho, com certeza, é facilitar o seu. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, e te desejo todo o sucesso do mundo aí na utilização da nossa ferramenta, e conte conosco no mínimo 100%. Um abraço, pessoal. Meu nome é Iago Quedinal, sou consultor aqui da 90 Tecnologia da Informação, e esse é o nosso 90 Compor Orçamento e Planejamento de Obras.